Fala galera, beleza? Vou estar mostrando para vocês aqui mais um presente que o meu avô me deu, né? Ele trabalhou muitos anos aí na concessionária e aposentou. E no campo ele usava uma fonte de corrente para estar medindo medidores, né? Para fazer um teste, na verdade, com medidores, né? E é muito interessante, é um sistema simples, mas eficiente. Hoje a gente tem no mercado muitas opções, né, de fonte de corrente, igual esse caso aqui, ó. Esse aqui uma fonte que você consegue enviar uma tensão e corrente ajustável, né? E é muito interessante o princípio de funcionamento. Antes de eu falar sobre a fonte de corrente, eu tenho que mostrar para vocês como é que funciona um medidor de energia, né? Isso aqui é um medidor monofásico, ele é simples, ele é aquele medidor mecânico, né? Ele tem uma bobina de potencial, né? Uma bobina de tensão, tem um disco e também tem a bobina de corrente, né? E para ele funcionar, para ele registrar, esse disco aqui tem que rodar para estar fazendo a leitura, né, de corrente. Como é que funciona? Quando você liga uma carga, né, e coloca esse medidor para registrar, a concessionária ela envia tensão para o cliente, né? E quando o cliente liga essa carga vai solicitar uma corrente da concessionária, da fonte. E essa corrente, ela vai estar circulando nessa bobina aqui, ó, né? Essa bobina aqui tem muitos medidores que a corrente máxima que ela suporta é 120 ampere, mais ou menos em média esse valor. Então tem uns que é 115, aí depende do fabricante, o jeito que ele fez. Então essa bobina vai estar passando a corrente, né, que a carga está solicitando da fonte, e essa corrente ela vai criar um campo, né, eletromagnético, né, e esse campo ele vai estar também rotacionando, né, vai estar girando esse disco em conjunto com essa bobina de tensão aqui. Essa bobina ela cria um campo magnético e junto com essa corrente aqui que vai estar circulando, o disco vai girar. O disco girando, ele vai estar também rodando essa engrenagem aqui e ele vai começar a contar, né, o consumo que está sendo consumido no momento, né? Então, para essa bobina de tensão funcionar, é necessário usar o neutro e ela pega também esse fio aqui, ela pega a fase. Então, com a fase e com o neutro aqui, essa bobina de tensão, né, funciona. E a corrente vai circular dessa bobina aqui, vai criar um campo e em conjunto vai estar funcionando todas elas, né? Então, o medidor, o princípio de funcionamento é esse, uma medição direta, né? Que ela já mede, já tudo agrupado aqui, ó. Então, tudo aqui, né? Sendo medido tudo no lugar só, chama medição direta. Aqui seria um exemplo de um bifásico, né? Você tem duas fases, então você tem duas bobinas, né? De TC, né? Bobinas de corrente, né? E tem também a bobina de tensão. Aí vai estar funcionando também desse jeito. Aqui já é um pouco diferente. Nós temos aqui uma medição separada das correntes, né?
quando a corrente é superior ao que o medidor suporta, né? Então, para ficar mais eficiente a medição e conseguir medir essa grandeza com a corrente muito alta, o pessoal criou o TC, que é o transformador de corrente. Tem ele desse modelo e tem ele desse modelo, né? Aqui, nessa situação aqui, os cabos são conectados, os cabos de potência são conectados um aqui e outro aqui, igual aqui, ó, que é a fase 1, né? Você conecta, corta o cabo no meio, né? E o que acontece? Você coloca ele em série, né? Então, esse cabo aqui, ele está em série, ligado no TC. Então, a corrente vai passar por aqui e vai sair aqui, né? Mesma forma na fase B e na fase C. Então, essa aqui é uma medição indireta, né? Que você pega uma corrente muito alta, começa a circular no transformador de corrente e ele vai transformar essa corrente. Vamos supor, você tem um TC de 100/5, como é que seria? Ele, se estiver circulando 100 ampere, no secundário dele, que seria uma representação aqui, ó, vai estar circulando 5 ampere, né? Então, você tem como usar ele conectado, né, diretamente, igual aqui, né? Ou você tem como usar ele desse jeito aqui, ó. O condutor está passando aqui, está circulando uma corrente no primário e a bobina, que seria uma bobina secundária, ela estaria aqui, ó. E essa corrente de 5 ampere até no máximo, né, vai estar passando dentro desse medidor aqui e ele vai entender. Se tiver 2 ampere e meio, né, ele entende que aqui está circulando 50 ampere. Se tiver 5 ampere, aqui quer dizer que está circulando 100 ampere. Então, tem vários tipos de TC. Tem ele 200/5, 500/5, tem vários tipos. Depende do carregamento de corrente que o circuito vai passar, né? Então, é interessante usar essa medição indireta quando acontece que você tem um sistema bem mais robusto. Então, isso é muito interessante. Agora eu vou falar sobre a fonte de corrente que meu avô criou junto com os colegas dele de trabalho. Funciona o seguinte: ele pega um transformador, né, desses medidor de energia, né, na época, ele enrola uma fiação nesse transformador e sai com essa fiação aqui, ó. E ele curto-circuitado, né? Claro que foi feito vários cálculos, né? Foi feito para desenvolver isso aí. Ele vai estar circulando no máximo 5 ampere quando é alimentado aqui com 220. Mostrando ele aqui, ele é isso aqui, ó, né? Você pode ver que é um transformadorzinho. Ele pegou essa fiação aqui, ele veio, enrolou no transformador, né? E quando é energizado 220 aqui, né, no multímetro aqui está pegando 223, do lado de cá está circulando uma corrente de 4 ampere, né? E na verdade nem é corrente. Eu lembrei aqui. Isso aqui eu coloquei na escala de tensão. Ele com circuito aberto, ele deu 4 volts, né? Então ele com circuito aberto aqui, corrigindo aqui está dando 4 volts, ó. Agora sim, focando aqui nesse lado aqui, né? Você pode ver que aqui está escrito fonte de corrente, tem um transformadorzinho aqui. No lado de tensão está 222,7, né? E do outro lado, que é a fonte de corrente, está dando 4,0
0,7. Aqui está na escala aqui, ó, de corrente, ó. Na escala de corrente até 20 amperes, está dando 4,7. Então, o que ele fazia? Ele desligava o circuito na época, né? Desligava a fiação dos TCs e para ele ver se o medidor estava funcionando, ele ligava nesses cabos aqui, ele ligava no medidor e o medidor ligava na energia aqui e circulava uma corrente de até 5 amperes no medidor e o medidor começava a registrar. Ele fazia o teste, ver se o medidor funcionava. Muitas das vezes ele não tinha necessidade de ficar normalizando o sistema. Às vezes o sistema estava em manutenção e ele queria testar o medidor. Então ele fazia desse jeito e dava muito certo, você entendeu? Aqui eu fiz até um vídeo mostrando como é que ele funcionava. Aqui liguei 220, né? Você pode ver aqui, ó, que aqui tem as pontas de prova, né? Voltando aqui, ó, mostrar, ó. Aqui, ó, eu peguei da tomada, né? Cheguei aqui o neutro e aqui a fase. Essa garrinha aqui é da fonte de corrente, mesma forma aqui, e essa ponta de prova aqui é do voltímetro, do alicate, do multímetro lá, na verdade, né? Então ele media a tensão que estava chegando. Do outro lado era a fonte de corrente. Como é que era aqui? Eu peguei aqui os dois fios aqui, curto-circuitei eles, né? E coloquei o alicate amperímetro na escala de corrente. E quando você energiza com tensão do outro lado, ele começa a circular uma corrente aqui de 4,24. Então, essa corrente aí, ela circularia, no caso do teste do medidor, ela circularia, né? E fazia que o medidor começasse a movimentar internamente, ele começasse a registrar, né? Então, era o teste que ele fazia em campo até o momento. Mostrando aí, ó, que aqui, ó, o fio sai daqui, entra no alicate inteirinho e pronto. Aí mostrando aí também como é que ele era aqui, né? Então, assim, é um circuito simples, mas eficiente. Agora, mostrando aqui como é que ele funcionava, ele funciona desse jeito aqui, ó. Você pode observar que o transformador é alimentado com 220, a corrente começava a circular aqui e desse lado de cá ele começava a circular uma corrente de até no máximo 5 amperes e o medidor aqui começava a registrar 5 amperes, né? Então é interessante, né? Não é muito normal a gente ver uma fonte de corrente dessa, que geralmente a gente encontra muito essas fontes de tensão, né? Que seria essas fontes chaveadas ou uma fonte mesmo com transformador, né?